Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E na sexta-feira eu me recordei de algumas fotos que eu tinha publicado no Facebook no ano de 2014, 15, 16. E como eu não deletei o meu Facebook por conta das recordações, né? Por conta de vários momentos que estão ali. E eu não queria perder esses momentos, né? Mas eu nem entro, né? Então eu peguei o celular da minha mãe e pelo perfil da minha mãe eu fui olhar, né? Fui ver algumas fotos, porque eu estava tentando me lembrar de mim, me reconectar comigo mesmo, ver quem eu era, sabe? E quando eu comecei a olhar essas fotos, muitas lembranças vieram. Tenho certeza que se você for olhar fotos suas de anos atrás, talvez você veja uma pessoa que você não consegue mais identificar hoje. Tipo, talvez uma pessoa mais confiante, que talvez até tinha ansiedade, mas conseguia fazer as coisas. Então, quando eu fui rever essas fotos, eu vi uma mulher que conseguia ir sozinha para a capital, uma mulher que foi sozinha para a capital, sem ter medo de nada, sabe? Com um taxista que ela nem conhecia e não sentia medo, que foi sozinha ao desconhecido, bater na porta de freiras, sendo que eu não sabia nem onde essas freiras moravam, sabe? Eu fui sem saber de nada. E chegando lá, eu tive que conversar com elas e explicar quem eu era. Então eu fiquei assim, gente, hoje eu não conseguiria fazer isso. Eu vi uma pessoa que não ficava a cada vez que entrava dentro de um carro, né, eu saía pra rua, não tinha pensamentos negativos, não ficava alimentando o negativo. Eu vi uma pessoa que, se fosse convidada, né, se fosse chamada para ir para o altar da igreja, ler qualquer coisa, os salmos, alguma leitura, ela ia sem nem perguntar o que ela ia fazer. Eu dizia prontamente: eis-me aqui, Senhor. Eu não tinha medo, eu não tinha vergonha, sabe? Era como se eu entendesse que meio que eu não sou notada, sabe? Tipo, era aquela coisa. Eu sabia que ninguém se importa. Mas por que hoje eu não penso nisso? Você parou para analisar quem você era há uns anos atrás e ver que você fazia coisas que hoje você não consegue mais fazer? Tipo, você se expunha a coisas que talvez hoje você olhe e fala: nossa, como é que eu conseguia fazer isso? Como é que eu não tinha medo disso? Tipo, você era livre, né? Você se vestia como você queria. Então, ali eu vi, olhando as minhas fotos antigas, porque eu fui fazer isso? Porque eu queria entender quem eu era para tentar resgatar. Então, ali eu vi uma pessoa que não alimentava o negativo. Eu vi uma pessoa que não tinha medos. É lógico que eu tinha medo de certas coisas, mas eu enfrentava o medo, eu fazia as coisas com medo. Sabe? Eu tinha, assim, uma certa ansiedade ali, mas eu fazia as coisas com ansiedade. Eu não tinha vergonha de usar o que eu queria usar. O cabelo também. Eu não me importava como os cachos iam estar. Nunca liguei. Então, quando eu parei para analisar foto por foto, o cabelo não estava perfeito, mas eu estava feliz. Então, eu usava poucos produtos e tinha um cabelo bem mais hidratado do que hoje, usando muito mais. Eu usava sempre as mesmas roupas, porque eu amava estar usando aquelas roupas e me sentia muito mais eu e muito mais feliz. Eu conseguia viajar sozinha para a capital sem ter medo. Eu conseguia olhar para as pessoas, mesmo tendo uma timidez terrível, mesmo o coração gritando, mas eu conseguia fazer tudo isso. Eu subia no altar e ia para uma igreja lotada. Se eu não sentia medo, eu não sei, mas eu confiava naquele ali. Eu tinha uma fé muito forte. E acima de tudo, eu sabia que ninguém se importa. E analisando tudo isso,
eu comecei a me perguntar por que eu fazia isso. Como é que eu conseguia ser essa pessoa que, tipo, usava roupas que muitas vezes as pessoas ficavam assim, nossa, que roupa ridícula. Como é que essa pessoa usa uma coisa dessas? Como é que eu não tinha medo de sair sozinha com uma pessoa que eu nem conhecia pra capital, atrás de talvez um sonho que eu achava que era meu, mas não era. Sabe? Então, quando eu comecei a analisar, eu entendi. Primeiro, eu não me importava com o que as pessoas pensavam, porque eu sabia que ninguém se importa realmente com você. Essa é a verdade. Gente, eu tava aqui falando, olhando pra cá, né? Mas o negócio da câmera aqui é porque tem uma luz bem na minha cara, então provavelmente você tá vendo o tempo todo eu olhando pra cá. É porque eu esqueci que eu tenho que olhar pra cá. Então, gente, outra coisa, desconsidere as minhas caras e bocas, né? Porque eu sou muito expressiva, eu me expresso muito, então eu não consigo esconder, né? Pela minha cara eu já revelo tudo. Então, como eu tava falando, eu entendi que ninguém se importa. Naquela época eu tinha isso em mim. Primeiramente, eu não me importava se as outras pessoas fossem se importar, mas eu também sabia que ninguém se importa com o que você está vestindo. Ah, mas e se comentarem? Gente, se comentar, vão comentar naquele momento e depois vão esquecer. Se você cair, elas vão falar naquele momento, mas depois esquece. Ninguém vai ficar lembrando disso para sempre. Então, e mesmo se ficarem, pelo amor de Deus, vamos ser nós mesmos. Então, quando eu comecei a analisar tudo isso, eu vi que naquela época eu entendia que, primeiramente, eu não me importava e eu entendia que ninguém se importa. Outro fator fundamental que me roubou de mim, sabe, que me trouxe tantos medos, gente, primeiramente é a comparação, sabe? Eu não me comparava naquela época porque não tinha, sabe? Eu achava as outras pessoas, vidas legais, bonitas, só que era só isso. Nossa, que legal. Acabou. Eu me achava bonita, sabe? Eu achava outras pessoas bonitas, eu achava outras vidas legais, mas eu era grata pela minha. Eu me achava bonita. Então, no momento que eu entro no Instagram, eu percebo que tudo muda, que tudo mudou no momento que eu falei. Eu preciso estar na moda. Ali foi o fim da picada para mim. Isso foi o ano de 2019. Então, o que eu tô querendo dizer aqui para você é que talvez você não se reconheça mais. Talvez você ache que antes você era brega, cafona, sabe? Que você. Sabe que as coisas que você fazia não se encaixa porque as pessoas estão fazendo Y e você está fazendo Z. Então, quando você começa a analisar, tipo, quando você para agora e analisa, você vê que você começou a seguir todo mundo. Antes você era uma pessoa que tinha autenticidade, né? Que você era única pelo que você fazia e de repente você se deixou ir junto com todos os outros. Teve um momento que você parou e olhou para você e falou: "Poxa, eu sou diferente". E esqueceu que ser diferente é normal, que ser diferente te torna única, te torna único. Então você olhou para você e falou: "Não, eu tenho que ser igual a todos, eu tenho que me encaixar". E é aí que o problema mora, quando a gente tenta se encaixar em vez de querer sermos nós mesmos, porque nós não nascemos para nos encaixar em lugar nenhum. Nós não nascemos para viver numa caixa, para sermos moldados por padrões que a sociedade fica colocando que todo mundo tem que ter o cabelo X, o corpo Y, e a gente não percebe que isso vai criando medos, porque a gente começa a achar que a gente tem que agradar todo mundo. Então, se a gente percebe que não estamos agradando, a gente começa a criar medos dentro de nós. Então vamos começar a ficar com medo o tempo todo, porque a gente sempre acha que, não tô agradando fulano, sabe? Então, quanto mais você receber críticas, antes você era uma pessoa que não se importava, aquelas críticas começam a te afetar, né? Então, qualquer crítica te faz se sentir mal. Então, foi aí que começou. Eu preciso mudar. As minhas roupas não são legais o suficiente. Eu falei isso para mim mesma no final de 2019. Então, no momento que eu falei isso para mim mesma e fui buscar outras inspirações para comprar roupas para mim, antes eu comprava o que eu gostava, mas chegou um momento que eu fui comprar o que as outras pessoas me mandavam. E nesse momento,
eu não percebia que a Jéssica estava indo, sabe? E eu tava trazendo um pedacinho de cada pessoa que dizia, olha, que ficava ditando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso. E eu fui criando vários recortes de outras pessoas em mim. E não sabia mais quem eu era. Então, daí, logicamente, que vem as comparações. Você começa a se comparar. Eu não sou boa o suficiente. Então, nada que você fizer vai ser bom o suficiente porque você está sempre se comparando com alguém. A partir do momento que você acha que nada em você é bom, você começa a se comparar. E com tantas comparações, né, tanto vem os medos. Então, coisas simples que você fazia, tipo ir à padaria, que era algo simples, você não consegue mais. Porque você acha que todo mundo está te julgando, você acha que o mundo inteiro está contra você. Só que, na verdade, a luta é contra nós mesmos, né? Nós é que estamos contra nós mesmos. Nós, muitas das vezes, somos nossas próprias inimigas, nossos próprios inimigos, né? Então, eu levei muito tempo tentando entender o que estava acontecendo. Até que eu parei. Antes de ontem, né? Hoje é domingo, tá, gente? Hoje é domingo de Ramos. Na verdade, deve ser meia-noite e um pouquinho. Tô gravando esse vídeo. E eu fui analisar, sabe? Fui ver as fotos. E ao olhar para as fotos, eu vi, poxa, eu era tão livre, sabe? Eu não tinha. Eu tinha muito pouco, se for comparar com o que eu tenho hoje, em relação a bens materiais, tá? E, tipo, eu não tinha roupas da moda, eu tinha quase nada de produto de cabelo. Eu amava livros, mas não tinha quase nada. E, gente, quer saber? Eu era feliz, eu era eu mesma. Eu não deixava ninguém ficar ditando o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que ouvir, como eu devia viver. Então, por esse motivo, eu conseguia pegar um táxi e ir até a capital. Gente, entre aspas aqui, eu falo pegar um táxi, né? Porque podem achar assim, nossa, ela vai de táxi, por que ela não vai de ônibus? É porque eu moro no interior e eu não conheço a capital, né? Então, como eu tinha que ir em determinado lugar e eu não sei andar na capital porque eu não vou para a capital, então eu tinha que ir de táxi, né? Porque o táxi ia me deixar na porta. Então, por esse motivo, eu ia de táxi. Porque eu não sei andar tipo, eu não sei andar na capital até hoje. Eu não sei. Sabe? Porque aqui é interior. Então, só explicando. Então, ali eu vi que quando eu comecei a seguir essas tendências, o que essas mulheres, né, blogueiras, influenciadoras estavam falando, eu coloquei na minha cabeça que eu me importo. Eu me importo com o que elas falam. E elas estão falando para mim que eu devo ser isso. Então, se eu não for isso, eu não serei aceita. Então, você começa a se importar com o que as pessoas estão falando. E às vezes elas nem estão falando, mas você, de qualquer forma, você quer ouvir as pessoas dizerem que ai, você se veste bem, ai, você é isso, ai, você é aquilo. Gente, essa necessidade louca de pertencer, sabe? E a gente não percebe que é algo tão vão, sabe? É algo tão passageiro que vai passar tão rápido e que no fim das contas isso não significa nada. Você se perde de você mesmo por algo inútil, por algo bobo. Então, o que eu tô começando a fazer? Eu tive uma crise de ansiedade muito forte há um ano na igreja. E desde então eu não consigo ir à missa sozinha. Qual é o meu primeiro objetivo? Gente, eu detalhar outra coisa que eu tinha esquecido. Eu sempre fui à missa sozinha e nunca senti nada. Eu já sofria de ansiedade, mas nunca senti nada, nunca tive medo. Porque eu sabia, eu não me importo. E as outras pessoas não estão nem aí pra mim. Só que hoje eu ouço uma voz. Você se importa sim com o que as pessoas falam. Na época eu não me importava, hoje eu me importo. E as pessoas, elas estão te vendo, elas estão te criticando, estão olhando pra você. Então,
Eu não consigo, desde o ano passado, ir à missa sozinha. Então, eu me comprometi comigo mesmo que hoje, né? É hoje, na verdade, porque já é meia-noite. Eu tô sempre olhando pra cá, né? Que hoje eu quero ir à missa. Né? Hoje é domingo de Ramos, então eu quero acordar de manhã e ir à missa sozinha. Vai ser um pouco complicado, né? Porque um ano depois, né? Eu estou tentando voltar à missa sozinha. Não é algo fácil, porque medos e fobias tomaram conta do meu coração. Eu sinto medo até da minha própria sombra. Então você vê, quando você para de olhar primeiramente para Deus e depois para você mesmo e começa a ouvir o que todo mundo está dizendo e se importar com o que as pessoas dizem, você deixa de ser você. Você vai se esvaziando de você e se enchendo dos outros. Sabe? E ao olhar aquelas fotos eu vi, poxa, eu era assim. E eu sei que eu ainda posso voltar a ser daquele jeito, sabe? Voltar a fazer as coisas que eu conseguia fazer, perder todo aquele medo. Mas para isso, eu tenho que entender que eu não me importo. E as pessoas, elas também não se importam comigo. Se elas não se importam, por que que você vai se importar? As pessoas não se importam com você. Então não tem por que você ficar se importando com o que elas falam ou pensam. Então vamos juntos, sabe? O desafio que eu quero fazer para você é: vamos juntos tentar fazer alguma coisa que você não consegue fazer. Meu desafio é ir à igreja hoje pela manhã, a missa sozinha. É fácil? Não, gente. Faz um ano que eu não consigo ir. Toda vez que eu acordo para ir, eu começo a me tremer e desisto. Então, é um desafio que eu estou propondo para mim mesmo e convidando você também. Aquele medo que você tem, aquele trauma, sabe? Aquela coisinha que a ansiedade roubou de você, que você já não consegue mais fazer sozinho. Que tal tentar fazer? Vamos lá, vamos juntos nessa. Com fé em Deus a gente consegue. Deus abençoe.